Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de setembro de 2016, são 10 horas e é uma satisfação começar com vocês mais um Cresce Esclarece. O assunto de hoje é interessante e vai dar muitas dicas para muita gente que tem dúvida sobre como falar ao telefone. Você sabe falar no telefone corretamente? Será que a gente no dia a dia não comete algumas indelicadezas, mesmo sem perceber com o nosso cliente? É isso que a gente vai discutir hoje com o nosso especialista em comunicação, Anderson Botorim. Muito prazer em recebê-lo, Anderson. Tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é meu. É uma grande satisfação estar aqui nessa oportunidade compartilhando informações com os nossos colegas que nos acompanham aí pela TV Cresce. E vamos começar falando sobre uma curiosidade. Você sabe por que a gente diz alô ao telefone? Por que a gente diz alô, Anderson? Pois é, isso tem muitos termos, né, que a gente usa, enfim, no nosso idioma, linguisticamente, e a gente nem sabe a origem disso, né? Por curiosidade, essa é uma história muito interessante. Lá em 1876, Alexander Graham Bell inventou o telefone. E até então não se tinha uma maneira, um trejeito, um método de definir quem é que iria estar falando no telefone. Ou seja, este é o meu momento de falar, agora é o momento da outra pessoa. Então hoje a gente tem isso muito naturalmente, mas à época era uma grande novidade e precisava se definir quem é que estaria com a palavra, né? E então Alexander Graham Bell sugeriu uma expressão que seria arroi, ou alguma coisa parecida com isso, A-H-O-I, que é uma expressão marítima, né, que significa que a pessoa vai estar com a palavra, né, ela vai estar com a palavra. O que acontece é que Thomas Edison, aquele da eletricidade, no ano seguinte, em 1977, ele enviou uma carta para o presidente da companhia, que na época era a Companhia de Telégrafos de Pittsburgh. Então, em 77, o Thomas Edison mandou uma carta sugerindo um outro termo, porque arroi não era um termo muito utilizado. E ele sugeriu apenas o tão comum hello, em inglês. E hello é uma palavra que é usada no idioma inglês, e principalmente pelo americano, norte-americano, mas ela tem origem húngara, né? E a sua origem húngara é halod, não sei se eu estou pronunciando correto, H-A-L-L-O-D. E em húngaro isso quer dizer, está me ouvindo? É uma pergunta. E aí viria essa tradução ou transliteração para o inglês do hello. E aí, quando o telefone chegou no Brasil, simplesmente pelo som, traduziu-se o hello por alô, que é alguma coisa mais próxima. Então não é uma tradução literal, mas é uma tradução sonora, né? Fizemos uma transliteração fonética apenas, e daí surgiu o alô. E por isso que então muitos atendem o telefone dizendo alô. E quando dizemos alô, por etimologia, na verdade estamos dizendo você está me ouvindo? Né? É uma curiosidade interessante. Uma curiosidade interessante mesmo, né? A gente, na verdade, no dia a dia, a gente nem imagina de onde surgem essas expressões que a gente utiliza, né? E o que você acha que é mais indicado, Anderson? Porque tem muitas empresas que pedem para o corretor, a hora que for atender, ao invés de dizer alô, dizer bom dia já, o cumprimento, né, do momento do dia, e já falar o seu nome, bom dia, Anderson falando. O que é o mais indicado? O que é, assim, mais cortês para o cliente? Boa pergunta. Isso, na verdade, Sônia, tem muito a ver com que tipo de imagem esta empresa ou esta pessoa, se for um corretor autônomo, por exemplo, quer passar para aquele que está ligando para ele, né? Existem empresas que fazem toda uma série de estudos e inclusive contratam consultores para definir como é que eles vão trabalhar a imagem da empresa. E claro, o atendimento telefônico interfere ou influencia diretamente na imagem, apesar de não ser algo visual, imagem, mas sim com o conceito, né, que a pessoa vai ter ao ser recepcionada pelo telefone por parte de algum representante dessa empresa. Então, é muito variável.
O que obviamente a gente tem que ter bem claro, o conceito aqui, é o profissionalismo, a imagem de profissionalismo. Portanto, apesar da gente ter comentado da curiosidade do alô, que coloquialmente nós utilizamos, este não é um termo muito interessante para ser usado num ambiente profissional, num ambiente corporativo, ou mesmo por você, corretor de imóveis autônomo, que está atendendo uma ligação de um potencial cliente, enfim, seja um inquilino, um proprietário, um adquirente, não importa, né? O alô é muito coloquial, então não é interessante. Agora, algumas empresas optam por já cumprimentar a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, o que para o telefone é muito interessante porque é em tempo real, então a outra pessoa do outro lado também está, obviamente, naquele mesmo horário, o que não acontece no e-mail, né? O e-mail eu não sei quando a outra pessoa vai ler. E tem muitas empresas que ao invés de cumprimento, acaba preferindo já colocar alguma mensagem, né? Dizendo o nome da empresa, o nome da pessoa que está falando e já questionando o cliente sobre como ela pode ajudar, ou seja, fazendo um questionamento que demonstre a gentileza do atendimento. Algo, por exemplo, empresa tal, fulano falando, como posso lhe ajudar? Então já começa alguma coisa nesse sentido. Para então as imobiliárias tem que se estudar que tipo de imagem, que tipo de conceito ela quer passar para o cliente. Para você que é autônomo, é muito interessante que você já atenda o telefone dizendo alguma informação que você tem certeza que a pessoa vai te questionar. Quando uma pessoa te liga, a primeira coisa que ela pergunta é: com quem eu estou falando? Então já é interessante, com uma dicção muito boa e pausadamente, você atender o telefone dizendo o seu nome. No meu caso, por exemplo, Anderson, então já poderia atender o telefone dizendo Anderson, bom dia, ou Anderson, boa tarde, ou enfim, né? Alguma coisa neste sentido. Mas o alô, não. E evite esses termos coloquiais, pronto, oi, sim. Já diga alguma informação. Diga o nome da sua empresa e um cumprimento, ou o seu nome e um cumprimento. Até já para agilizar, né, o atendimento, né? A pessoa já sabe com quem ela está falando, ela não precisa perguntar quem está falando, né? Certamente, certamente. Bom, nós temos aqui uma primeira pergunta de um internauta, o Faustino, que está nos assistindo aqui em São Paulo. Bom dia, Faustino. E ele pergunta o seguinte: é indelicado atender o telefone enquanto se está atendendo um cliente pessoalmente ou mostrando um imóvel? Sim, né? Sendo bem categórico, é indelicado. O que a gente pretende num atendimento? Na verdade, vou inverter. O que a pessoa que está sendo atendida pretende, a expectativa que ela tem do seu atendimento é ser atendida, ou seja, ter a sua atenção. Se enquanto você está atendendo esta pessoa, portanto prestando atenção, entregando atenção a essa pessoa, você desviar a sua atenção por qualquer outro motivo que não seja aquele da necessidade do atendimento, que é o caso do telefone, então obviamente esta outra pessoa vai ter uma ruptura na sua expectativa. Ela que tinha a expectativa de ter a sua plena atenção, seu atendimento, não vai tê-la. E a grande pergunta é, o que ela vai ficar fazendo enquanto isso? Olhando para você, né? De repente fazendo outra ligação, conjecturando, né? Pensando uma série de coisas, não é interessante. Quando você estiver, então, atendendo uma pessoa, atenda a essa pessoa. Tá? Então, coloque seu telefone em modo de vibração, em modo silencioso, desligue, não importa, mas não atenda ao telefone, né, seja fixo ou celular, enquanto estiver num atendimento com uma outra pessoa que está ali à sua frente. O contrário também é válido. Você está falando com uma pessoa ao telefone, chega alguém lhe questionando ou perguntando alguma coisa, enfim, chega alguém tentando lhe interromper ou buscar a sua atenção. Por mais que esta pessoa com quem você esteja falando ao telefone não esteja lhe vendo, ela percebe no seu fonema, no seu timbre de voz, que você está dando atenção a outra pessoa. Também não é interessante. Então, atendimento é sempre exclusivo.
Preste atenção, obviamente, na imagem que você quer passar. Você quer passar uma imagem de que você presta um atendimento para a pessoa, de que a pessoa pode confiar em você, de que você está entregando um serviço de qualidade, ou você quer passar uma imagem de que tanto faz e eu atiro para todo lado e falo com todo mundo? Né? É a sua imagem profissional que está em jogo. Todo mundo gosta de ser exclusivo, né? Não adianta, Absolutamente. né? Absolutamente. Você quer um atendimento só para você, você quer atenção só para você, né? Sim. O telefone, Anderson, ele é um meio de comunicação hoje que, sei lá, não dá para se comunicar se a gente não tiver um telefone, seja ele celular, seja ele... hoje é muito comum. É correto você se comunicar, buscar comunicação por escrito, pelo WhatsApp com o cliente, ou é melhor ligar para ele? Varia muito, obviamente, do cliente, de com quem você está falando. Sempre que você vai fazer um atendimento para uma pessoa, você tem que descobrir como é que essa pessoa lida com as coisas, ou seja, quais são as expectativas dela, como ela gosta de ser atendida, como ela gosta de se comunicar com você. Nesse sentido, existem pessoas que estão muito aderentes às novas tecnologias e, de certo, utilizam o WhatsApp ou outros recursos virtuais de comunicação. Né? Seja por escrito ou vídeo, não importa. Mas falando especificamente do WhatsApp, que foi o tema do questionamento. Se a pessoa é tecnológica, ou seja, ela gosta disso, ela lida bem com isso, então não tem o menor problema, aliás, ela vai até gostar de ter uma comunicação contigo pelo WhatsApp. Mas se a pessoa não gosta dessas tecnologias, não utiliza isso, né, ou mesmo utiliza uma vez ou outra, mas não é muito a favor disso, então prefira, de certo, atender essa pessoa, ou seja, ligar para essa pessoa com voz, então telefonicamente, tá? Ou seja, ligação de voz. Tá? Como é que você descobre isso? Pergunta para a pessoa. Começou o atendimento com ela, olha, nossos próximos passos serão esse, vou tomar a liberdade de lhe comunicar sobre isso, e justamente por isso gostaria de saber qual é a melhor forma de eu me comunicar contigo. Você prefere que eu te mande uma mensagem por WhatsApp, que eu te mande e-mail, que eu ligue para você? Qual é o meio que para ti é mais interessante, que a gente possa estabelecer uma linha de comunicação mais adequada? E a pessoa vai te responder. Tá? Então, sim, é interessante, dependendo do caso. Agora fica uma dica aqui, uma sugestão. Tudo que você se comunicar por WhatsApp ou por voz no telefone, depois documente por e-mail. Ou seja, mande um e-mail para a pessoa com alguma coisa do tipo, conforme conversamos, definimos que isso, meus próximos passos serão esse, faz questionamento se for necessário, mas coloque tudo por e-mail, tá? Porque assim você tem um histórico, uma documentação escrita, né, que pode inclusive ser usada futuramente para qualquer situação mais criteriosa. É importante, né? Tudo no papel, né? Certamente. Tem um colega de Osasco, Luiz Sérgio, bom dia, Luiz, e ele diz o seguinte, que ele já atende o telefone dizendo o nome da empresa, o nome dele, mas que tem muito cliente que pergunta de novo, como se não tivesse sido dito nada. E o que ele tem que fazer numa situação como essa? Repetir? A minha primeiríssima sugestão seria verificar se, ao atender o telefone, e a mensagem que você está passando inicial no atendimento está com uma boa dicção. Né? Verifica isso. Né? Se você está falando pausadamente, corretamente, permitindo que a pessoa entenda o que você está dizendo. Né? Não gritando, claro, mas em um som alto, bem audível. Se isso for verdade, se estiver sendo falado adequadamente, com uma boa dicção, de modo que a pessoa possa entender, o que acontece é que a pessoa discou e eventualmente está até prestando atenção em outra coisa até que você atenda. Quando ela ouve algum som, ela ainda sequer prestou atenção no que está sendo dito. E de certo vai perguntar novamente. O que você pode fazer para isso não acontecer? Não tem o que fazer. Melhora a sua dicção. Se a outra pessoa não estava ainda prestando atenção, ela vai questionar, como por exemplo, CRES São Paulo, Anderson, bom dia. E a pessoa vai falar, com quem eu estou falando? E eu repito, com Anderson, bom dia. E vamos continuar a comunicação, não tem problema quanto a isso.
O José Alexandre, de São José dos Campos, ele diz o seguinte: às vezes estamos pessoalmente com o cliente e o cliente atende o telefone. Temos que interromper o que estamos falando, ficamos com que cara? Viramos para o outro lado, ficamos quietos, vamos dar uma voltinha, deixamos que a pessoa fique à vontade. Qual que é o procedimento ideal? Isso. José Alexandre, sua pergunta me permite voltar no assunto que eu falei, ou seja, você entendeu claramente qual é a sensação que nós temos quando o outro atende o telefone e nós ficamos, digamos, no vácuo. Né? Portanto, por favor, José Alexandre e todos os demais que estão nos assistindo, não faça com que o seu cliente tenha essa sensação. Não atenda o telefone enquanto estiver no atendimento com ele. Agora, se o contrário acontecer, você está atendendo o cliente e ele atende o telefone, entendamos, ele é o cliente. Ele é o cliente. Nós estamos lá para servi-lo, né? Claro que queremos algo em troca desta serventia que estamos prestando a ele. De fato, queremos honorário, queremos reputação, queremos indicações, queremos uma série de coisas. E por isso prestamos um serviço adequado à altura dessas nossas pretensões. Agora, entendamos, ele é o cliente. Então, se ele fizer isso, você aguarda, tranquilo, não fica olhando para ele para não dar uma sensação de cobrança da atenção dele, né, de pressa, tal. Não fica olhando para ele, aguarda. Tá? Quando ele desligar, volte ao assunto, não tem problema nenhum. Eventualmente o cliente pode pedir desculpa, olha, você me desculpa, é que era uma ligação importante, você fala, não tem problema, eu entendo perfeitamente. E volta ao assunto, como se nada tivesse acontecido. Tá? Isso é muito importante. O contrário, mais uma vez, não. Se você está atendendo o cliente, atenda ao cliente, não o telefone. Então fica aqui uma dica, uma sugestão. Coloque na sua caixa na sua caixa postal no celular, por exemplo, alguma mensagem do tipo. Eu fiz uma colinha aqui, eu escrevi uma mensagem mais bacana. Olha só, você pode colocar uma mensagem no voicemail, né? Na caixa, na secretária eletrônica, pronto. Você coloca assim: neste momento estou atendendo um cliente. Para que eu possa dar-lhe total atenção, solicito que deixe seu recado, que retornarei o quanto antes. E aí, a pessoa deixa o recado. O que a pessoa que tentou falar com você vai perceber? Que você é uma pessoa que dá atenção exclusiva quando está atendendo, seja presencialmente ou por telefone. Então, ela eventualmente vai deixar um recado, ou não vai deixar recado nenhum, vai ligar mais tarde, mas essa mensagem faz com que você transmita uma informação importante e interessante para o seu cliente que não conseguiu falar contigo naquele momento. Ótimo, né? Tá vendo, gente? Quanta dica que a gente deixa passar no dia a dia que a gente pode aproveitar, né? O Ricardo Amaral Gurgel, de Presidente Prudente, ele diz o seguinte: quando eu atendo uma pessoa e eu me refiro a essa pessoa usando o pronome senhor ou senhora, forma de tratamento, essa pessoa não gosta porque ela não quer se sentir mais velha, enfim. Nesse caso, qual é o comportamento mais indicado? Boa questão. Tanto faz sendo ao telefone ou presencialmente, tem pessoas que não gostam de certos pronomes de tratamento. É muito comum nos comunicarmos com advogados e com médicos e até com dentistas usando doutor ou doutora. Né? E, de certo, tem muitos que falam, não, doutor não. Ok. Então, e a mesma coisa acontece para senhor e senhora. Né? Muito bem. Quando você chamou a pessoa de senhor, senhora, doutor ou doutora, e a pessoa falou, por favor, não me chame assim, primeiríssima coisa, no que ela falou, por favor, não me chame assim, você imediatamente agradece. Você fala, obrigado. Por que obrigado? Porque ela está lhe dispensando de uma formalidade. Ela está lhe dispensando de um protocolo de tratamento. Né? Então, você agradece. Obrigado. Não precisa explicar, olha, se desculpa, é que é uma questão de educação. Não precisa explicar. Simplesmente fala, obrigado. E passe a tratar a pessoa por você. Não tem problema nenhum, porque ela, a pessoa, lhe deu essa liberdade. Tá? Ela dispensou o tratamento, passe a tratá-la como você. Tá? O contrário também é válido. Se você entende ou não gosta ou prefere que as pessoas lhe tratem por você,
independente de outros tratamentos, senhor, senhora, doutor, também pode dispensar o cliente. Não, somos todos iguais, pode me chamar por você. Maravilha. Se você gosta de ser chamado de doutor, senhor, senhora, também não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? Anderson, em termos de horário, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso, né? Qual que é o melhor horário para você ligar para o cliente? Tem alguma coisa padrão? Boa, padrão não tem. O melhor horário para você ligar para o cliente é o horário que o cliente gosta de ser contatado. Então, a dica é perguntar. Exatamente. Ou seja, como é que você descobre isso? Pergunta para o cliente. Se é o primeiro contato, aquilo que a gente chama de ligação fria, esse é o primeiro contato com o cliente e vai ser por telefone. Então, prefira horários que normalmente a pessoa não esteja com outros compromissos. Por exemplo, horário do almoço de jeito nenhum. Então, do meio-dia até as 2 horas, não ligue para ele, não faça o primeiro contato neste horário. Tá? Antes das 10 da manhã, também é um pouquinho complicado. Depois das 18 horas, também é complicado. Final de semana, também é complicado. Você corre um risco muito grande de chatear o seu cliente. Depois que já teve o contato com o cliente, você questiona. Olha, nossos próximos passos serão esse, tal qual falei há pouco, né? E da mesma forma que vai questionar os meios de comunicação, por telefone, por celular, posso tomar a liberdade de entrar em contato com o seu celular, via celular contigo, posso tomar a liberdade de te mandar um WhatsApp, ótimo, qual seria o melhor horário para a gente se falar, teria algum problema de eu te ligar à noite, porque eu vou ter essa informação e aí eu posso te ligar assim que eu tiver a informação e provavelmente pode ser à noite, enfim, vai questionando o cliente e verificando com ele quais são as expectativas que ele tem. E posso lhe adiantar uma coisa, quanto maior for a confiança que o cliente deposita em você e também quanto maior for o entusiasmo ou mesmo a expectativa que ele tem com relação às informações que você vai passar para ele, maior vai ser essa range de horários que ele vai te permitir entrar em contato com ele. Tá? Legal, gente. O Faustino também quer saber o seguinte. Ele disse que leu numa pesquisa que cerca de 60 a 65% dos clientes preferem receber o primeiro contato por e-mail. O que você acha? Você acha que é melhor entrar em contato primeiro por e-mail, primeiro por telefone? O que você indica? É uma boa pergunta. Você liga para o cliente, faz esse contato frio, né? E aí, qual é a primeira coisa que ele fala? Tá bom, me passa isso por e-mail. Porque ele não quer falar com você, ele não sabe quem você é, enfim, não tem a menor possibilidade do desenvolvimento de uma confiança num contato frio, ou seja, ele quer te analisar primeiro e ele quer as informações por e-mail, porque assim ele lê a hora que ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser, e estão lá as informações e ele pode até selecionar o que é que ele vai ler e se é que ele vai responder alguma coisa. Por outro lado, tentamos então fazer contato frio por e-mail sem ligação telefônica. Especificamente, pegamos e mandamos um e-mail. Mas se não temos um contato anterior com esta pessoa e mandamos um e-mail frio, então este e-mail muitas vezes pode ser percebido pelo cliente, apesar de tecnologicamente não se enquadrar no que eu vou falar, mas pode ser percebido pelo cliente como um spam. Tecnologicamente não é um em massa, não é... Bom, mas enfim, pode ser encarado assim. Poxa, mas quem é essa pessoa que está me mandando este e-mail? Como ele conseguiu o meu e-mail? Por que, afinal de contas, me manda este e-mail? Então é sempre uma situação extremamente delicada. Por telefone ele mandar o e-mail. Por e-mail ele não abre. Minha sugestão, faça o primeiro contato verbal. Telefone, presencialmente, não importa. O primeiro contato ele tem que ouvir a sua voz. E o que ele vai pedir para você fazer? Mandar um e-mail. Então já antecipa. Senhor, estou entrando em contato contigo por conta disso, tenho uma fantástica oportunidade que é essa, mas não quero tomar o seu tempo. Tomarei a liberdade sim de lhe enviar um e-mail e posteriormente vamos falar mais a respeito disso. Pronto. É um contato rápido, você já antecipa dizendo que vai mandar o e-mail e não vai ficar falando com ele, ou seja, indiretamente está dizendo não vou ficar te enchendo o saco, com o perdão da palavra, né, e vai mandar o e-mail. Ele simplesmente vai dizer, tá, tudo bem, pode mandar o e-mail. E vai te passar o e-mail, porque vai ficar
relativamente sem reação, já que você antecipou isso, né? Sabendo disso, antecipe o que o cliente vai te dizer. Isso é muito interessante. Olha, você já acabou assim praticamente respondendo a questão da colega Marilene de São Paulo. Ela diz o seguinte: ela queria saber se é correto fazer ligação com listas de endereço para ofertar lançamento de imóveis sem conhecer o cliente, se isso é produtivo. Então, o ideal é o primeiro contato. Né? Varia Por muito, telefone, né? Tem né? pesquisas que dizem que é interessante, é produtivo. De fato, você vai ter que fazer muitas ligações para conseguir, então, pescar um cliente. O que eu te sugiro é que seja breve, seja bem objetiva nessa ligação. Né? Prezado senhor fulano de tal, eu gostaria, se apresenta, né, diz qual é a empresa. O motivo da minha ligação é apenas para verificar se o senhor está buscando investimento ou está buscando uma moradia ou alguma coisa nesse sentido. Em caso positivo, tenho algo muito interessante para lhe falar. Em caso negativo, não tem problema nenhum. Aí ele fala, talvez, depende o que você está falando. Maravilha, é se você conseguiu pescar. A maioria vai dizer, não estou procurando nada. Não tem problema, se precisar, estou à sua disposição. Ele não vai anotar os seus dados de contato, não vai anotar nada, ligação perdida, vai para o próximo. Comum, tá? É o chamado telemarketing ativo. Tá? Funciona em massa, né? Você vai pescar um ou outro. Funciona de toda medida, né? Mas seja breve, seja bem objetivo. É isso, né? Tá? Não ficar contando a história antes de saber se o cliente está interessado. Exatamente. Né? Permita que ele te responda se existe algum interesse ou não. Uhum. O Gilmar de São Paulo pergunta o seguinte, referente ao tema. Já atendi um cliente no stand de vendas e ele ficou de me enviar os documentos para análise e não enviou. Já mandei o WhatsApp, já telefonei perguntando e me disse que ia escanear, mas não fez. Pergunta, ligo de novo ou mando o WhatsApp? Toda vez que você combinar com o cliente que o cliente tem que fazer alguma coisa, você tem que colocar aí algum prazo para ele. Como que você vai fazer isso para também não impactá-lo com cobranças? Então o cliente fala, olha, vou te mandar a documentação até tal dia ou vou te mandar por e-mail. Maravilha. Senhor, perfeito, tranquilo. Ou mesmo ele diz, vou te ligar amanhã. Perfeito, tranquilo. Caso por algum motivo eu não receba o seu e-mail, ou caso por algum motivo o senhor tente ligar e não me encontre por eu estar ou num atendimento, uma reunião, alguma coisa nesse sentido, então eu vou tomar a liberdade de te retornar tal dia. Se ele falou amanhã, então depois de amanhã, ou amanhã no fim da tarde, enfim. Neste caso, caso não receba o seu e-mail, ou caso o senhor ligue e não consiga falar comigo, vou tomar a liberdade de te retornar. Percebe? Você não está dizendo que vai ligar para ele, você está dizendo que vai retornar. Independente de ele ter mandado ou não, a grande questão é, se você não recebeu a ligação dele ou não recebeu o e-mail dele, você retorna. Desta forma, este retorno não vai ser tão incisivo. Por quê? Porque você combinou que iria ligar para ele, que iria retornar. E diz o e-mail, vou te mandar uma mensagem ou vou te ligar, tranquilo. Agora, apesar disso, você ligou e ele falou, tudo bem, eu vou te mandar isso. Só para eu me programar. Mais ou menos quando você pretende me mandar essa documentação? Até tal dia eu mando. Tranquilo. Mesma coisa, senhor. Caso eu não receba, eu vou tomar a liberdade de te contatar para ver o que aconteceu. Tá bom. Ele não manda. Segunda vez. Você contata ele e aí você oferece ajuda. Como? Você vira para ele, a sugestão, uma das sugestões muito produtivas, é você virar para esta pessoa e falar assim, senhor, gostaria de te ajudar com isso. Estamos combinando, mandar as documentações, tudo tal. Estou percebendo que algo está lhe impedindo de fazer isso. Por favor, o que lhe impede de fazer isso? Quero lhe ajudar. Muitas vezes a pessoa diz, é que eu não estou tendo tempo, é que eu não consigo, tá? E aí você vai ter que achar alguma solução. Manda o motoboy pegar, vai até o local dele, tira a cópia, devolve. Busca uma solução. Mas para buscar a solução, você pergunta, estou percebendo que o senhor está tendo alguma dificuldade. O que lhe impede? Né? Pergunto isso para lhe ajudar. O que lhe impede de mandar os documentos? E verifica qual é o obstáculo e, obviamente, depende muito do obstáculo, você vai oferecer alguma ajuda para conseguir obter aquilo que você está buscando dele. Anderson, nós estamos percebendo aqui que nós estamos com uma audiência fantástica, fico muito feliz, agradeço aqui. Que bom. E eu estou sugerindo que a gente repita o tema semana que vem. Claro. Vamos continuar o nosso bate-papo a semana que vem, Claro. falando sobre atendimento telefônico, porque aí a gente pode conseguir responder todas as dúvidas dos nossos internautas, Claro, tá ok? Claro, com o maior prazer. Mas a gente quer agradecer muito a companhia de vocês.
Semana que vem, com certeza, a gente está aqui de volta com o Anderson para falar sobre esse assunto, dar continuidade, porque é um assunto de muito interesse para todos nós, né? Anderson, suas considerações finais? Eu gostaria apenas de deixar um grande abraço, enfim, votos de estima e consideração a todos que estão apreciando o Cresce Esclarece. Veja que a ideia é realmente compartilhar, publicar todas essas informações para todos os corretores de imóveis, não somente os inscritos aqui no estado de São Paulo, mas todos os colegas do Brasil inteiro e quiçá até de fora, né, e que possam então, de fato, incrementar, melhorar essa categoria que é tão pressionada pelo mercado, né? Então, quanto mais a gente puder realmente melhorar as nossas condições de trabalho, com um bom atendimento telefônico, uma postura adequada, tanto melhor os clientes vão nos perceber e tanto melhor vai ser o nível de confiança para podermos fechar melhores negócios. E fica a sugestão, melhores relacionamentos, maiores resultados. E voltaremos então semana que vem. Com certeza, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana, bons negócios, uma ótima semana. Sexta-feira que vem tem mais.